uma satisfação muito grande eu poder ter a oportunidade de ser convidado, né, a falar algumas coisas que temos recebido e sendo instruídos ao longo dos anos. Eu costumo dizer que sempre quando uma oportunidade dessa chega, a gente não pode deixar de lado, né? Não pode desperdiçar. É claro que eu não tenho muita experiência nesse sentido, o que não é, logicamente, um problema, né? Mas o único foco central aqui é tentar te levar a refletir um pouco mais sobre quem você é, sobre o que a vida é para você, porque se esse movimento de reflexão não acontecer, você pode acabar focando em coisas que não deveria, pode acabar se intocando em situações, principalmente dentro da consciência humana, que não poderia, que não deveria, ou que poderia ser evitado. Então, eu agradeço a oportunidade, a presença de cada um aqui, e eu realmente espero que seja bom para você e para você que assiste. Amém? Bom, nessa série sobre temperamentos, o pastor Paulo Mazarém trouxe alguns pontos iniciais, né, na última aula. Eu quero retomar 6 deles. Eu não sei se vai aparecer aqui atrás. Aí. 6 pontos que eu queria retomar. Primeiro, o pastor Paulo trouxe que a teoria dos temperamentos foi primeiro apresentada por Hipócrates na Grécia Antiga. Se vocês estavam aqui no último domingo, vocês vão lembrar disso. Segundo ponto, temperamento é o estado fisiológico ou a constituição particular de cada pessoa que, frente a determinadas situações, tende a se comportar, sentir e agir de maneiras peculiares, específicas. Todos nós nascemos com temperamentos. Trata-se de algo inato e que não se pode fugir. Cada pessoa possui um temperamento predominante, que fala mais alto, que se mostra mais claramente. Mas nessa pessoa, nunca há apenas um temperamento apenas. De modo que sempre se apresentam mesclados. Nenhum temperamento é melhor do que o outro. Todos possuem seus pontos positivos e negativos. Isso já, de cara, desmonta já uma falácia de pessoas que tentam se auto-vitimizar. Por exemplo, quem tem uma tendência maior, e isso existe, por exemplo, a ter episódios depressivos ou de ansiedade, tem muita gente que cai no erro ou na tentação de colocar isso na conta do temperamento. Se eu estou sempre deprimido é porque eu sou melancólico. Ah, é assim mesmo. Eu fui feito assim até, bota na conta de Deus, né? Deus me fez assim, o que eu posso fazer? É ou não é verdade? Isso é um perigo. Ou se a pessoa é muito explosiva, por exemplo, há um risco muito grande de ela colocar isso na conta de, por exemplo, um argumento que diz assim: eu sou sanguíneo, que foi o que o pastor Paulo trouxe na última semana. O que também é outro perigo. 6º ponto, e último. A transformação do Evangelho em nós é dada através da modificação de como nós gerimos nossos temperamentos, e não através da exclusão deles. Vocês entenderam? Ou seja, a transformação que o Evangelho, o movimento de mudança que o Evangelho traz para cada um de nós, que é iniciado por ocasião do novo nascimento, não tem por base a exclusão do temperamento, dessa essência que é nossa, que é inata, e que não pode ser fugida, mas sim ajudar o ser humano que nasceu de novo a administrar melhor a sua própria existência. De maneira que não se trata de perder uma essência quando alguém nasce para Cristo, mas sim de receber um instrumental maior e mais proveitoso para que ele possa gerir melhor a sua própria existência. Então hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui um breve apanhado sobre o que seria o temperamento melancólico. Eu até na verdade estranhei quando o pastor Paulo falou para mim, né? Eu acho que ele suspeita que eu tenho esse temperamento. Eu não sei. Talvez. Vocês vão acompanhar, se você me conhece por acaso
o Thales está aqui, me conhece um pouco mais, a Patrícia também um pouco mais. E quem já teve a chance de conversar um pouquinho comigo vai perceber depois, no decorrer dessa aula, que talvez, eu não digo nada, que talvez eu tenha alguns traços assim. Vamos ver o que vocês vão pensar. E aí, já que na última aula, de maneira excepcional, como sempre, o pastor Paulo Mazzarini trouxe o apóstolo Pedro como arquétipo, como modelo do temperamento sanguíneo, eu queria mais para frente trazer para vocês o profeta Jeremias, um dos profetas maiores, grande profeta Jeremias, como arquétipo de um detentor de temperamento melancólico. Amém? Por favor, sei que estamos em número menor aqui, mas mostrem-se vivos, por favor. Agora, eu decidi focar um pouco mais na manifestação desse temperamento em si, melancólico, do que, por exemplo, fazer uma dissecação detalhada de como esse temperamento se manifesta em Jeremias. Mais para frente, eu vou trazer, através do exemplo desse profeta Jeremias, esse grande profeta, eu tenho uma admiração enorme por ele. De novo, talvez seja um indício de que eu também tenho esse temperamento, não sei, fica a critério de vocês. Eu decidi trazer, ao fim dessa espécie de aula aqui, essa palestra aqui, qual é a receita de Jeremias para que não só esse temperamento melancólico, mas qualquer um seja subordinado a uma nova consciência de ser, que sempre vai sujeitar essa tendência, seja de qual temperamento for, ao novo jeito de ser, de pensar, de ser no mundo, de ser espiritual, sobretudo. Eu quero que vocês leiam comigo 2 textos, pode passar o slide, 2 textos de 2 pessoas notadamente melancólicas. Aí, olha lá, 2 melancólicos. Carlos Drummond de Andrade, vocês conhecem? Vocês conhecem, um poeta brasileiro? E Jeremias, o profeta. Aliás, só por curiosidade, essa é uma foto original dele, e aqui é uma escultura do Aleijadinho, grande mineiro brasileiro. Pode passar. Vamos lá. O primeiro texto, então, é um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama, olha só, Os Ombros Suportam o Mundo. Só pelo título do poema, dá para perceber que o negócio não é tão, vamos dizer, alegre assim, otimista assim. Os ombros suportam o peso do mundo. Para você ter já um vislumbre rápido de como o temperamento melancólico ou melancólico tende a se manifestar. Vamos lá junto ali, ó, acompanha. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram. E as mãos tecem apenas o rude trabalho. E o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, olha só, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa vem a velhice, que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele, o mundo, não pesa mais do que a mão de uma criança. Olha só como tem uma tendência quase que hiperbólica, né, no melancólico. Porque ele diz que o mundo não pesa mais que a mão de uma criança. E os teus ombros suportam esse mundo inteiro. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados, como ele, por exemplo, os melancólicos, por exemplo, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. É um poema forte, acho que ninguém duvida disso, né? Todo mundo em sua consciência admite isso. E mostra, através desses escritos, justamente uma característica interior, que é uma tendência melancólica, de se sentir afetado pelo mundo. De se sentir mais afetado pelo mundo do que qualquer outro detentor de outro temperamento. O melancólico é assim. Agora o texto de Lamentações de Jeremias. Pode passar um aí. Lamentações 3, do 1 ao 11, olha só.
Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara de sua ira. Está falando de Deus. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Veja que o melancólico, quando está surtado, ele surta até para cima de Deus, né? Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez com que minha pele e minha carne envelhecessem, e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram, olha só. Cercou-me de muros, e eu não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele não quer saber de mim. Ele impediu meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Poxa vida, é um grande profeta falando sobre o próprio Deus. Forte isso, né? Isso aqui, por além desse assunto de melancolia e de temperamentos, isso já mostra uma coisa que é muito importante para nós. O profeta que foi extremamente usado por Deus, era tão sincero com Deus sobre si mesmo, que fez questão de escrever um negócio desse. E a gente fica achando que Deus vai nos julgar, vai nos culpar, vai nos isso, nos aquilo, sendo que os grandes profetas de toda a escritura bíblica são tão sinceros, mas tão sinceros a ponto de dizer que Deus é como um leão escondido que deixa-me despedaçado, abandonado. Interessante, né? Bom, esse é o estado sentimental. Esses dois exemplos aqui mostram o estado sentimental de um melancólico quando ele está entregue à sua própria melancolia. Por exemplo, em casos de depressão, né? Já se sabe que a depressão, em grande parte, tem uma carga genética de predisposição. Não são todos os casos, mas existem muitos casos que a depressão é orgânica. Já ouviu falar nisso? Depressão orgânica. Falta hormônio na pessoa a vida inteira dela. Falta neurotransmissor, falta, não adianta, falta. Tem que repor com dieta, com suplementação. Tem que repor. É o tipo de depressão orgânica, que não é tão comum quanto a psicológica, é muito mais comum a psicológica, mas existe. É só um pequeno exemplo de como a melancolia pode ser uma predisposição. E está errado isso? Não. Faz parte de um temperamento. O pastor Palmas aí nos trouxe, eu fiz questão de repetir, vou até voltar aqui, ó. Quando ele definiu, fez uma conceituação sobre temperamento, ele fala assim, ó, temperamento é o estado fisiológico, olha só, estado fisiológico de pré-disponibilidade, ou a constituição particular de cada pessoa, que leva o indivíduo a se comportar, agir, pensar, enfim, de maneiras peculiares que tem a ver com quem ela é, com quem o sujeito mesmo é. Então, assim, o que cabe a nós fazer, já digo de antemão isso porque é muito importante, isso vale para todos os temperamentos, o que cabe a nós fazer não é sermos dominados ou determinados pelo nosso temperamento, né? Porque, seja qual for o seu temperamento, talvez seja mais comum um pouco, né, no sentido de melancolia entre os melancólicos, mas seja qual for, enfim, o seu temperamento, você tem duas vias possíveis sempre, básicas, fundamentais. Ou você é dominado pelo seu temperamento, pela sua predisposição temperamental, ou você domina isso. Ou você é dominado por você mesmo, ou você domina você mesmo. Faz sentido isso? Interessantíssimo isso. Agora eu vou dar para vocês vou trazer para vocês aqui algumas tendências, eu fiz questão de enfatizar, eu faço questão de enfatizar essa palavra tendência, porque não se trata de determinação. Não há determinismo comportamental quando nós falamos de seres humanos. Não existe. Existem predisposições, como eu falei agora, com o exemplo da depressão orgânica, por exemplo. Mas determinismos, eu sou assim porque eu sou melancólico, por exemplo. Eu sou assim porque eu sou colérico. Eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Eu sou agressivo porque eu sou sanguíneo mesmo. É isso aí, ponto final. Não. Determinismo, não. E se porventura você pensa assim, você tem um grande risco de estar sendo dominado por você mesmo. Isso é um problema. Lembra do autocontrole? O que é autocontrole? É quando você se controla. E por que é tão enfático isso nas Escrituras, essa necessidade de se autocontrolar?
Porque existe uma força interior que tende a nos controlar, que vem de nós mesmos. Então eu digo aqui de tendências, não terminações comportamentais, de quem possui esse temperamento melancólico. A constituição humana, portanto, não é categorizável, isso é importante. Vocês entendem isso? Não se pode colocar pessoas em caixinhas. Por exemplo, eu mesmo que entenda dessa teoria dos 4 temperamentos, que não são, hoje não são mais só 4, né? Tem mais algumas adições, mas mesmo que eu concorde em muitos aspectos, há um perigo iminente nessa teoria, que é a seguinte: você achar que você é o que você é, porque você é o que você é. Isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Por exemplo, o fato de alguém ser deprimido, como eu falei, não pode ser colocado apenas de um temperamento, e sim também de toda uma bagagem de experiência pessoal, de uma biografia específica. E aí eu lembro que o pastor Paulo até indicou isso na última aula, ao fazer uma breve pincelada da psicanálise freudiana, né, de Sigmund Freud, quando ele, nas suas tópicas, principalmente a primeira e a segunda, são 3, quando ele fala que existe um inconsciente, uma instância mental profunda no ser humano, que é uma espécie de baú mental, onde as experiências ambientais e predisposições genéticas se misturam entre si, retornando à parte consciente da mente em forma de comportamentos de autodefesa e autopreservação. Ficou complicado, eu sei, mas vou dar um exemplo rapidinho aqui para explicar isso aqui. Por exemplo, a pessoa sofreu muito com figura paterna, vai ter dificuldades de lidar com Deus. Faz sentido? O que é isso? É porque a pessoa não tem fé suficiente? Pode ser, mas isso tem uma causa. E qual é a causa mais evidente nesse exemplo pequeno aqui? Porque, vamos dizer assim, as referências do que seja cuidado paterno, olhar paterno, mediação paterna, isso tudo é muito opaco, é muito atravessado por más experiências. E por que isso? Porque a mente humana faz questão de, tentando se autopreservar, contra, por exemplo, experiências passadas ruins, façam que tudo que seja vinculado à paz seja descartado. Então assim, quando alguém, por exemplo, não consegue se sentir amado, não consegue se sentir querido por ninguém, não é porque, por exemplo, ela é mais fechada ou reservada. Tudo bem, pode ser uma das explicações, mas nada é tão linear assim. Porque na realidade, se você for investigar a vida dessa pessoa, você vai perceber provavelmente que ela tem experiências passadas que determinaram esse comportamento de esquiva, de demonstrações de afeto. Faz sentido para vocês? Então vamos lá. Eu vou apontar algumas tendências, como eu falei. Aí, ó, tendências positivas do melancólico. Acompanha ali, ó. Ser talentoso, criativo, ter maior facilidade com expressões artísticas. Por exemplo, quase a totalidade, não todo, né? Nada é regra nessa vida. Exceto a regra de que não há regras absolutas. Mas quase a totalidade dos poetas, dos músicos, dos pintores, de escultores, de artistas em geral, são melancólicos. Por quê? Porque eles sentem o mundo mais facilmente, vamos dizer assim. Para você ter uma ideia, aquele poema que eu li do Drummond de Andrade, o nome daquele livreto é Sentimento de Mundo. E isso retrata mais uma vez como o melancólico tende a sentir mais o mundo. Ser analítico. E aí você vê se você vai se identificando aí. Os melancólicos tendem a ter uma perseguição quase que predatória por detalhes. Isso quer dizer tanta coisa, gente, tanta coisa. Numa clínica psicológica, isso é um oásis quase. E sua habilidade analítica os leva a diagnosticar com mais precisão. Leva os melancólicos a diagnosticar com maior precisão. Isso são tendências, tá? Eles possuem também uma tendência muito grande à autoanálise, porque eles são analíticos. O que os leva a ter uma facilidade maior de se autoconhecerem, pois estão sempre em contato direto consigo mesmos. Você vai notar que cada um dos pontos positivos, se sair do controle, se tornam extremamente negativos.
assim como tudo na vida, não é mesmo? Ser autodisciplinado. Como se trata de um temperamento com tendência maior à inconstância e à tristeza, geralmente se prendem os melancólicos à rotina, às suas rotinas e aos seus afazeres para manter-se em certo equilíbrio. Essa é a chave. O melancólico pesa por equilíbrio, porque para ele custa estar equilibrado. Para o melancólico, como ele é muito perfeccionista, ele é muito crítico, o que eu vou dizer para vocês depois disso, cada aspecto negativo também, eles tendem a se fechar na sua estrutura mental, existencial, e faz de tudo para não perceber-se perdendo parte desse controle. Então, por isso que, por exemplo, ele não se envolve com tanta gente, não se arrisca tanto, tem medo, tem muita insegurança de decisões vitais, essenciais, medo de mudanças. Então, a chave do negócio é isso. Eles são muito analíticos, são muito autodisciplinados. Está vendo como é muita energia psicológica para si mesmo? É muita exigência contra si mesmo. Isso pode ser bom. Por exemplo, vai ser difícil você achar alguém tão disciplinado contra um melancólico. Claro, o melancólico seja centrado, né? Tem muito melancólico que fica na cama o dia inteiro, não sai, e aí a vida não anda. E tem muita gente assim. E todo mundo conhece alguém assim. Vamos lá. Ser preciso nas palavras. Os melancólicos geralmente não gastam palavras à toa, como por exemplo o sanguíneo faz. Tanto em o sanguíneo ele é inquieto, né? Por exemplo, ele quer dar palpite toda hora, ele quer, por dentro ele xinga bastante. O sanguíneo é assim, ele é perigoso, é uma tendência, e o cara tem que ter o autocontrole. Lembra naquela ramificação do fruto do Espírito? Para ele é um pouco mais necessário, vamos dizer assim. Então os melancólicos são muito mais precisos no que dizem, porém nem sempre são tão diretos. Melancólicos, eles se expressam melhor sobre si mesmos, sobre o mundo, sobre o que seja, mas eles tendem a ser mais prolixos, mais enrolados, não vão tão direto ao ponto. Aí os coléricos às vezes tendem a se irritar com os melancólicos. Tá, mas e aí? E aí? Você conhece alguém assim? Por exemplo, meu pai tem um temperamento quase oposto do meu. O pastor Paulo Mazani sabe. E a gente conversando muito, eu sou mais reflexivo, é diferente. Eu puxei mais a minha mãe nesse aspecto, pastor Ângelo. Então quando eu e o pai a gente começa a conversar, muitas vezes ele me ouve e fala assim, tá, mas e aí, filho? Eu não estou te entendendo, e aí? E aí? Aí eu tenho que rebobinar a minha fita, o que eu vou falar agora? Aí eu faço tudo que eu falei, sei lá, vamos supor, em meia lauda, em meia folha, eu tenho que falar em uma frase. Ah, tá, agora eu entendi. Então, tem uma dificuldade de ser tão direto, mas é muito preciso. Tende a ser amigo fiel. Os melancólicos raramente se põem a conhecer novas pessoas e fazer novas amizades. Mas quando eles fazem novos amigos, eles tendem a ser muito leais a esses amigos. Melancólicos são assim. Ser confiável. É o temperamento com mais inclinação à confiabilidade, justamente porque ele valoriza os seus poucos amigos. Ser desejoso de amar e ser amado. Aí coloquei mais um ponto ali, né? Entregar-se mais facilmente ao amor. O melancólico é assim. Parece que ele tem uma tendência a entender melhor o amor. Sabe? Parece que ele entende mais. Ele tem mais facilidade. Isso não é pretensão, não. Eu estou dizendo no sentido de que o melancólico, por sentir mais o mundo, ele tem mais facilidade de ponderar o que seja amor, o que seja ódio, por mais que dentro dele seja um pouco complicado de discernir uma coisa da outra. Melancólico é assim. Então assim, eles sentem necessidade de amarem e de se sentirem amados mais do que qualquer outro temperamento, a serem mais carentes. Porém, isso pode se tornar um problema se exagerado. Pessoa que depende muito de outra, né? Lembra que eu falei para vocês antes? É bom pontuar isso aqui. Às vezes alguém é muito carente, não porque ela é melancólica, mas porque ela teve experiências de muita reprovação, muita rejeição, né? E aí nas suas relações futuras ela tende a depender daquele cara ou daquela mulher, porque ele tem medo de ser rejeitado. Aí se amedronta, qualquer rumor de briga já é um espetáculo dantesco, é uma coisa horrorosa. Ele se desespera muito, muito facilmente. Porém, esse temperamento
carrega consigo uma probabilidade, uma tendência maior de se tornar de ser uma pessoa com muito mais facilidade nessa dinâmica de amar e ser amado. Ser mais empático. Os melancólicos, por sentirem mais a dor do mundo, como eu falei antes, né? Sentimento de mundo, têm mais facilidade de sentir a dor do próximo. Não é à toa que a maior parte das figuras diplomáticas, filantrópicas, né, doutores da igreja, a maior parte dos que fazem caridade, historicamente falando, são de uma linha melancólica. 2 exemplos muito conhecidos, né? Um é a grande Madre Teresa de Calcutá. Vocês conhecem essa pessoa? Você conhece essa pessoa? Ela era muito melancólica. Outro, Inácio de Loyola, muito melancólico. Agostinho era muito melancólico. Mahatma Gandhi, melancólico. E não é por acaso, isso mostra que há uma tendência nos melancólicos de olharem para a dor do próximo diferentemente. Tem gente de outros temperamentos, por exemplo, o fleumático, ele é mais passivo em relação a isso. Então, por exemplo, alguém pode falar de problemas, ele vai achar um jeito de resolver logo e ponto final, ele é direto. Tem gente que é assim. Meu pai, por exemplo, é assim. Eu tenho que me esforçar para ser como ele. Autocontrole. Porque quando eu recebo uma notícia ruim de alguém está doente, alguém faleceu, alguém está com dificuldade, sei lá o quê, eu tenho uma tendência quase que automática de me sentir mal. Puxa vida, como se eu estivesse no lugar daquela pessoa. Que é o que hoje ficou muito conhecido como empatia, né? Pois bem, tendências negativas. Olha lá. O melancólico possui tendências negativas a, primeiro, ser temperamental demais. Eles possuem, os melancólicos, tendência de sentir a dor muito mais intensamente, como eu falei antes. Segundo, ser ultra-realistas e pessimistas. Os melancólicos tendem a ter, vamos dizer assim, lampejos de percepção sobre a vida, de que ela é tediosa, que ela é chata, que ela é acinzentada, que ela não tem graça. Tende a ser mais inconstante por causa disso. Você conhece alguém assim? Que é mais triste, mais melancólico, mais em si mesmado, no sentido de ser mais para si, de não se abrir tanto para o mundo e para os outros. Os melancólicos têm essa tendência de achar que a vida, não quer saber, não vale muito a pena não. Jeremias surtou contra Deus, eu li no começo. Não é? O Drummond, falando, meu Deus, meus ombros não têm capacidade nenhuma de suportar nenhum peso, mas ele suporta o peso do mundo inteiro. Então, essa é a tendência do melancólico que entrega a si mesmo. Além disso, o melancólico tem a tendência de não se iludir ou se impressionar demais com ofertas baratas de felicidade, de bem-estar, porque ele não só sabe, mas vive sente o fato de que a vida ela pode ser dura, pode ser perplexa, ela pode ser complexa, ela pode ser pesada. O melancólico é assim. Ele não se impressiona muito facilmente com oferta de felicidade, de bem-estar, porque ele sente diariamente, nas suas próprias contradições internas, que a vida não é tão simples assim. Ser amedrontado e inseguro demais. O melancólico tende a sentir-se muito mais amedrontado, muito mais medo e insegurança diante de decisões que são essenciais, justamente pela sua falta de autoconfiança. Aí se bota no mesmo barco, né? Falta de autoconfiança, baixa autoestima. E isso não pode gerar nada mais do que insegurança pessoal. E aí vamos dizer assim, é um pensamento circular, né? O melancólico, ele tem dificuldade de se aceitar, tendência, tá? Nunca é determinação. E aí quando ele vai se entregar a algum tipo de decisão ou de relação, ele tende a interpretar aquela ocasião, aquela relação, aquela decisão, como uma coisa dantesca, uma coisa que vai decidir a minha vida. E a grande parte das vezes nem é assim. Mas lembra que eu falei que ele tem uma tendência hiperbólica de exagerar tudo, o melancólico? É uma tendência. E aí é circular por quê? Porque daí ele vai nessas relações, e aí porque ela vai com um certo receio de magoar, de ser magoada e tal, ela faz tudo errado.
Aí ela recebe uma confirmação, um label, uma etiqueta em si mesmo que diz assim: você não consegue. E quando o melancólico pensa, você não consegue, eu não consigo, aí o caos pode estar instalado. Porque daí ele começa a cada vez mais se afundar nesse pensamento de que ele não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Ser crítico demais, por ser muito perfeccionista, muito exigente de si e do próximo, e do mundo em geral, das instituições, o melancólico tende a criticar tudo e todos, principalmente a si mesmo. Sempre começa em si mesmo. O criticismo do melancólico, enquanto tendência, sempre começa, esse movimento de crítica, sempre começa com ele mesmo. A partir da crítica a si mesmo é que ele projeta essa insatisfação pessoal nas instituições, nas pessoas, em seja lá o que for, em Deus, como Jeremias fez, por exemplo. O exemplo do pai que eu falei, quando a pessoa tem um péssimo pai, uma péssima criação, foi violentada, foi abusada de todas as formas possíveis, e tem muita gente assim, infelizmente. E aí lá no futuro tem dificuldade muito grande de ser, por exemplo, pessoa com espiritualidade religiosa, no sentido de crer em um Deus. Essa dificuldade que ela sente é muito determinada por essa, por exemplo, experiência negativa em relação a si mesma, a própria vida. Isso, como eu falei, tasca uma etiqueta no melancólico que ele não pode, que ele, entendeu? Tudo que acontece é interpretado como eu. Se algo deu errado é porque eu, quer dizer, o fato de ele não conseguir ter fé é porque, muito em função de que lá atrás o pai não foi um bom pai. Só que não interessa, o melancólico interpreta como eu não consigo, eu não posso. Por isso que, de certa forma, o melancólico ele é um egoísta em potencial. Olha só, o melancólico, de certa forma, tende a ser um egoísta em potencial, porque ele projeta todas as suas energias em si mesmo. Se criticando. Quando alguém elogia, ele sente a melhor pessoa do mundo. Por quê? Porque a crítica foi muito aumentada em si mesmo. E aí isso leva o melancólico a ter uma tendência de nunca se sentir pertencente a grupos sociais, a ajuntamentos sociais. E quase nunca estão satisfeitas com suas vidas, nem com seus contextos. Ser excessivamente sensível, isso é um problema. O melancólico pode precisar ser tratado com mais gentileza e delicadeza do que pessoas de outros temperamentos, porque ele se fere muito facilmente. Quer dizer, olha como tudo se encaixa. Ele tem para si que ele não é tão capaz assim, que a vida é difícil, complicado. Quando alguém vem e fala algo negativo, ou de um jeito ríspido com ele, ou com ela, que é melancólica, isso confirma um pré-julgamento pessoal. Por exemplo, ela achava antes de, por exemplo, ser filho por alguém, que ela não era capaz. A pessoa vem e fala, cara, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, por exemplo. Isso confirma a tese que ela tinha, muito forte. E essa sensibilidade fora do normal é muito ruim, porque tira a lucidez da gente, ser muito sensível, em relação a tudo, a problemas, ao próprio Deus, ao Evangelho, tudo. Ser sensível, emotivo demais é problema. É problema. Ser antissocial, por terem menor autoestima, por serem críticos demais consigo mesmo, perfeccionistas, e por não gostarem de sentir-se fora do controle de suas vidas, os melancólicos tendem a ser antissociais. Como assim? Por que a palavra controle, estar no controle é tão importante para os melancólicos? Nossa, ter controle é quase que uma utopia para um melancólico. Porque ele vê a vida e interpreta a vida com essa viseira de caos, de que é complicado, de que o mundo está perdido, de que, meu Deus, e quanta gente passando fome, quanta gente... Isso são fatos que acontecem, mas ele interpreta de maneira, sabe, catastrófica, emotiva. Como ele vê a vida assim, ele faz de tudo para procurar manter-se no equilíbrio. É assim que funciona. Então ele foca nos seus afazeres, nos seus estudos, ele foca no que ele tem que fazer e ponto final, porque senão, se ele recebe uma notícia ruim, sei lá, por exemplo,
Aí acabou, aí, meu Deus, é isso mesmo, a vida não presta, aí ele fica mal, aí se toca na cama, vê não sei quantas, sei lá, filmes e episódios Netflix, no quarto sozinho, não quer sair, não quer fazer nada, não. Tá, mas por quê? Tem vezes que ele nem sabe explicar, mas ele recebeu uma notícia ruim e ficou mal e não quer fazer nada. Tem gente que é assim. E aí, por causa dessa necessidade de ter controle sobre suas vidas, para não perder esse equilíbrio, eles tendem a não se envolver com relações sociais. Não, se eu for me envolver, inconscientemente essas pessoas interpretam como se elas fossem perder o controle. Então, olha, eu tenho que minha mãe, meu pai, minha amiga, meu amigo, tenho meu namorado, minha namorada e ponto final. Para mim tá bom, não quero sair daqui. Esse é meu mundo, eu tenho o meu mundo das minhas mãos. O que é uma ilusão? É uma ilusão, ninguém tem o controle nas mãos de absolutamente nada. É só pela graça de Deus. Então o melancólico, quando sofre algum problema externo, situacional, porque ele tende a se prender no seu controle, no seu mundo de controle ilusório. Quando ele recebe uma notícia ruim, ele tende a despedaçar esse controle, porque a vida em si, ela é caótica mesmo, nesse sentido de não ser perfeitamente organizada, de não acontecerem coisas que a gente sempre espera. Vocês entendem? Essa emotividade excessiva do melancólico, que acontece em grande parte também com os sanguíneos, e com os coléricos, tiram a lucidez das pessoas. Isso é um perigo. Aí a pergunta agora para vocês: vocês se identificaram com algum ponto, algum aspecto positivo ou negativo? Pensa aí, algumas pessoas já levantaram a mão, não precisa responder não, tá? E é claro, eu, escrevendo sobre isso, eu fui escrevendo e identificando com alguns pontos. Eu já fui extremamente melancólico, tá? Eu vou admitir para vocês, posso ter razão. O meu temperamento predominante é de melancolia, é melancólico. Mas tem gente que acha que eu sou uma pessoa fria. Você é muito racional, você é isso, você é aquilo. Aqui dentro é uma bomba relógio. Só que eu sou muito educado e constantemente reeducado, aí que vem a orientação do apóstolo Paulo, para a renovação da mente. Por quê? Porque as nossas tendências temperamentais, genéticas, predispostas, fisiológicas, fazem com que a gente tenha sempre um padrão de retorno. Por exemplo, a gente soube da boa nova, a gente nasceu de novo, começou a ler a palavra, começou a aprender, começou a ler livros bons, a reeducar a mente. Beleza. Só que a realidade é a mesma. A tua família é a mesma, a tua situação é a mesma, é tudo igual. Você vem no culto, recebe uma palavra maravilhosa, vai para casa e você vai retornar à sua própria realidade como sempre foi. É assim ou não é? Então como é que eu sou uma pessoa fria? Não é que eu sou frio. Eu tento ser sempre ao meu máximo autocontrolado. Se você é colérico, melancólico, sanguíneo, se você é fleumático, não importa. A regra é, o autocontrole é uma necessidade. Não é à toa que Paulo categoriza como uma das ramificações do fruto do Espírito em nós. Autocontrole, domínio próprio, né? Infinitamente mais importante, pode passar. Infinitamente mais essencial, mais importante do que se identificar com algum temperamento ou com um jeito de ser catalogado, é saber o que o Evangelho, ou seja, o próprio Deus, tem a dizer sobre a natureza humana em si mesmo. Eu estou terminando. Abre comigo rapidinho, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Veja lá. Jesus falou o seguinte, em Mateus 26, 41. Pois o Espírito está pronto, pois de fato o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só, o Espírito está pronto. Olha o verbo que ele está usando, está pronto, mas a carne é fraca. Isso me lembra muito, por exemplo, quando Jesus fala assim, vocês, ou vós, né, que sois maus, vocês que são maus. Sempre quando alguém fala de natureza humana nas Escrituras, fala de ser mal, de ser tendente ao pecado, ao erro, à imperfeição. Então a primeira coisa que você tem que pensar é isso. Por exemplo,
ou seja, que a carne é fraca, que a natureza humana é imperfeita. Isso lembra muito as palavras de Paulo, pode voltar lá, em Romanos 7:23, por isso que eu coloquei ali, ó. Existe uma lei de inclinação à lei do pecado, de operação ininterrupta, é o que Paulo fala. Isto é, uma lei de imperfeição, de inclinação aos impulsos emocionais, reações emocionais, emoções desmedidas, inconstantes e que tendem a nos dominar. Tanto Jesus quanto Paulo estavam querendo dizer, basicamente, que apesar de nosso espírito estar perfeito, isso é iniciado por ocasião do novo nascimento, a nossa humanidade, que é o que Jesus chama de carne, é o que Paulo também chama de carne, a nossa alma sempre estará em estado de inconstância, fazendo força contrária ao que é certo, segundo o ponto de vista do Evangelho, ao que vale a pena na vida. E já que a natureza humana pecaminosa é sempre uma tendência, essa lei do pecado, como Paulo fala, é sempre ininterrupta, aí que entra em cena a necessidade de autocontrole. Faz sentido? Porque se há uma força dentro de mim, que vem de mim mesmo, olha só, é uma luta do eu contra o eu mesmo, dentro de mim, que me leva, por exemplo, a reagir de forma descabida, a tratar mal o próximo, de bater, de xingar, isso existe com todo mundo. Não sejamos hipócritas. Frente a isso, a necessidade de autocontrole é muito evidente. E aí, como falei lá no começo, tem gente que se ancora em seu temperamento e o utiliza para justificar toda a ação que realiza na vida. É o famoso, eu sou assim mesmo. Não adianta. Você conhece alguém assim? Ou, se conhece alguém assim? Mas na verdade, quando Paulo fala de autocontrole, pode passar? Ou de domínio próprio, como é mais conhecido, ele está justamente dizendo que não importa quem se seja, a transformação de vida, de caráter, de jeito de ser, de uma ética nova, sempre será um fato concreto e gradativo. Não é uma vez só, é gradativo, não tem fim. À medida que vai se dando razão ao que o Espírito ensina, ou seja, ao que o próprio Evangelho ensina. E já que a carne é fraca, temos sempre que buscar o nosso equilíbrio na existência, conforme o Evangelho, para que a gente tome o que a gente recebeu de Deus como matéria-prima, e os temperamentos são grandes exemplos disso, dons, talentos, e utilize esse instrumental todo da melhor forma possível, as suas características, você possa utilizar isso da melhor forma possível, para ter um equilíbrio, uma identidade cada vez mais balanceada e bem administrada. O Evangelho se trata disso, de você ter a sua existência, quem você é, um ente equilibrado, uma pessoa, um indivíduo equilibrado, porque essa vida é muito curtinha, perto de não sei quanto de tempo, que não é tempo, de eternidade. 80 anos perto de uma eternidade não é nada, concorda comigo? Nesse curto período de tempo, apesar de tudo, a gente tem que sempre buscar nos posicionar nesse ponto de equilíbrio. Não é se manter, se fechar ali e suprimir desejos, não. É de submeter os impulsos, as emoções, os desejos, as reações, as emoções, isso tudo submeter a uma nova consciência. Isso é o Evangelho. Sabedoria, portanto, antes de qualquer coisa, é a capacidade de saber domar a si mesmo, não importa qual temperamento. Sabedoria, portanto, antes de qualquer coisa, é a capacidade de saber domar a si mesmo. Eu vou deixar, por exemplo, essa questão de Jeremias, eu ia tentar esmiuçar mais, mas não vai dar tempo, obviamente. E eu queria que você abrisse ali, por último, em Jeremias 3, de novo, Lamentações de Jeremias 3, de novo, no versículo 17, diz assim, olha ali, ó, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu minha glória, como também a minha esperança no Senhor, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno, minha alma continuamente os recorda da aflição, do pranto, e se abate dentro de mim. Olha no 21, e aqui está a cura de Jeremias, para todo o traço humano. Quero trazer à memória, ele muda de tom, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele.
Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Lamentações 3, Jeremias surta para cima de Deus, até o verso 16. E no 17 ele para e pensa, pô, se eu continuar nessa, de auto-vitimização, surtando contra a vida, contra Deus, contra a existência. Melancólicos têm uma tendência fortíssima a fazer isso. Você me prendendo na minha carência, na minha insegurança, nessa minha necessidade de ser aprovado pelos outros. Se eu me fechar nisso aqui e ficar lamentando, eu não vou sair do lugar. Aí que ele se lembra e fala, poxa, mas eu então quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso diz respeito a uma nova consciência. É somente a disposição mental que tem como base a consciência de fé que pode curar o homem de toda dependência mental, fragilidade emocional. E aí, por último, para finalizar, eu queria trazer uma distinção que Paulo traz entre, em 1 Coríntios 2, depois você pode ler, que ele distingue o homem psíquicos do homem pneumáticos. O homem psíquicos é aquele que anda naquele saculejo das emoções. Ele é levado, é guiado pelas suas emoções. 1 Coríntios 2. É aquele cara do balanço, aquele cara que, se ele está bem, Deus está presente. Se ele está mal, Deus está ausente. É aquele cara que, se ele se arrepiou, se ele sentiu alguma coisa, Deus está ali. Senão Deus não está ali, Deus abandonou, isso e aquilo. Se ele não está rico, é porque Deus não está com ele. Se ele está mal, se a mãe, se o pai, se não sei quem morreu, a vida acabou e perdeu sentido. Se eu terminei o namoro, o casamento, minha vida acabou. Sabe essas pessoas que tem aos montes por aí? Isso é que Paulo chama de homem carnal, homem natural. O homem do saculejo, que é inconstante e que não anda pela fé. O homo pneumáticos, por outro lado, é aquele que é chamado de homem espiritual. É aquele cara que anda pela sua consciência de fé, obedecendo ao que o Evangelho ensina, julga todas as realidades da vida com base nessa consciência adquirida e não é julgado por nenhuma das situações da vida. Não é determinado por emoções, por situações, por morte, por nudez, por perseguição, por nada. E aí eu pergunto, quem que você é? Você é homem psíquico que anda pelas emoções, que está bem, por exemplo, se está bem, está empolgado, então, poxa, então vamos lá, viver vale a pena. Se está mal, não quero viver, vou ficar no meu quarto mesmo, a vida é uma porcaria, é uma droga, isso aí, não quero mais nada. Quem você é dessa história? O justo vive pela fé ou pela sensação de fé? O justo vive pela fé ou pelo sentimento de salvação? Esse é um exemplo. Se a palavra diz que você é salvo e tudo está pago, não há culpa, não há julgamento de Deus, e a sua mente, as suas emoções viciadas, querem te dizer que você é culpado, você não é digno, você não é merecedor, você não é bom o suficiente, a quem você vai dar razão? As suas emoções viciadas ou ao que Deus diz? Você é o homem carnal, natural, ou é o homem espiritual? É o homem psíquicos ou homem pneumáticos? Quem você é? O justo vive pela fé, diz Abacuque, e o autor aos Hebreus capítulo 10 também. E não pela sensação ou pela convicção, mediação emocional a respeito de fé. Essa é a cura para todo homem, trazer à memória o que lhe dá esperança. E se firmar nessa consciência de fé, dando razão cada vez mais ao que Deus diz e não ao que o temperamento diz. Ou você é controlado por você mesmo, ou você se controla. Amém? Muito obrigado.